que a prefeitura não se coloca à disposição para a gente, né, para conseguir colocar esse diálogo em pauta e a gente conseguir pensar as soluções para agora. Então, está colocando como se o movimento estudantil, como se, enfim, todos os estudantes precisassem pensar suas próprias soluções através da universidade ou do esvaziamento da universidade, né, em relação a esse retorno. Sobre o retorno das aulas, assim, né? Hoje a gente teve essa reunião com o desembargador e ele se colocou assim à disposição a construir um documento, né, que vai mandar amanhã mesmo, né, questionando justamente essa decisão que foi colocada do retorno agora para o dia 22 no Cefet, para as várias outras universidades, sem a gente pensar em como que vai se dar esse retorno. Então, muitas universidades não têm nem dinheiro, não têm orçamento para poder fazer as mudanças necessárias para conseguir receber todos esses estudantes. Então, hoje, por exemplo, universidades como a UF, Unirio, a própria UFRJ tem um problema, o Cefet também tem um problema muito grande em relação ao orçamento, né? Então, se a gente volta às nossas atividades 100%, a gente tem um comprometimento muito grande, exatamente, desculpa, mandar para o desembargador esse documento. A gente tem uma deficiência muito grande, assim, né, em relação ao nosso orçamento hoje, e é necessário que a gente consiga pensar, assim, né, como que se vai se dar esse retorno. Então, muitas universidades não têm como voltar hoje, não tem como receber os seus alunos com todas as aulas voltando, tudo ao normal, até o Cefet, com um projeto que apresenta, né, de só voltar às pesquisas, extensões e às aulas dos concluintes, ainda tem que pensar como que vai remanejar a estrutura da universidade para poder receber esses estudantes, o que compromete muito do seu orçamento. Então, o que hoje foi conversado com o procurador é justamente da gente montar essa carta, né, onde se apresente que as universidades que têm como comprovar que não tem hoje orçamento para fazer as mudanças necessárias para poder voltar às aulas, elas consigam recorrer, né, através dessa comprovação, para que, alegando que não tem como a decisão do desembargador ser cumprida, assim, né, por conta dessas condições do orçamento. E as que não têm, né, as que têm orçamento para poder votar, que estão condição, infelizmente vão ter que fazer já começar a planejar esse retorno de forma a já conseguir ir implementando essas mudanças, né, na universidade, em relação à estrutura e etc. E aí, eu acho que, no geral, assim, né, o principal dessas duas questões é o papel que a gente tem em relação a isso, assim, nós estudantes. Boa parte das universidades, boa parte do debate que tem sido feito de retorno, do BU, não tem sido um debate amplo das reitorias com os estudantes, não tem sido um debate que a própria instituição do Cefet vem fazer, inclusive, mais parte dos próprios movimentos estudantil. Então, está muito a nossa, assim, nas nossas mãos, como é que vai ser essa mobilização. Está muito nas nossas mãos como que a gente vai fazer para poder decidir se vamos ter um retorno seguro, como que vai ser para a gente decidir se vamos ter bilhete único ou se não temos. Então, eu acho que o essencial, assim, né, que está da situação no geral, das universidades e do Cefet, partindo da própria organização dos estudantes, de como que a gente vai fazer para poder garantir que a gente tenha uma volta segura, como que a gente vai fazer para poder garantir que as assistências estudantis sejam colocadas para a gente. Muitos dos estudantes não estão na cidade do Rio de Janeiro ainda, né? Um levantamento que o Movimento Correnteza tem feito, aonde tem trabalho. Então, a gente tem feito esse levantamento na UERJ, na UF, na UFRJ, no próprio Cefet, para saber se os estudantes que muitos deles tiveram que começar a trabalhar durante a pandemia ou passaram a morar com os pais e não estão aqui preparados para esse retorno. Então, isso é um elemento essencial também, né, para a gente estar começando a pautar agora e pensar nessas medidas que a gente pode fazer o mais rápido possível. Na semana passada, a gente teve um ato em frente também ao MPF,
justamente pedindo para a volta do BU, justamente pedindo para que a gente tenha mais tempo para poder estruturar essa volta. E também foi um ato em que a gente não teve assim, resposta nenhuma, se negaram a conversar com a gente mais uma vez, colocando aí mais claro ainda a indisposição que se tem tanto da prefeitura quanto do MPF em estar conversando e dialogando com os estudantes, né? Então, essa reunião aqui é a reunião que todas as entidades, que todas as universidades têm sido feito, tem sido muito importante, porque são através dessas reuniões, são através dessas assembleias e plenárias que têm sido as tiradas diretrizes assim que vai ser de cada universidade, porque tanto a reitoria quanto a prefeitura tem se negado esse debate com os estudantes. Assim. E é isso. Aí, acho que aqui no chat, né, pergunta do Pedro, que não pôde estar presente. Gostaria de saber como vai funcionar o BU. Sou do campus de Itaguaí, moro no Rio de Janeiro, o BU será intermunicipal? Então, eu acho que essa pergunta do Pedro é isso, né? A gente conseguiu, a gente garantiu, o movimento estudantil garantiu que o bilhete único seja intermunicipal. Mas isso foi completamente vetado. E hoje o que as empresas colocam para a gente, a prefeitura colocam para a gente, é que se precisa mudar o sistema todo de bilhetagem. Enquanto isso, até deu prazo para a gente de 2022, mas eu acho que a gente sabe, né, aqui os estudantes sabe como é que é em relação a prazo, toda hora fica postergando o máximo possível e estão se negando a conversar com a gente sobre como é que vai ficar essa situação de volta agora, né? Então, hoje a gente não tem nenhuma resposta da prefeitura em relação a isso. Bom, eu concordo e confirmo totalmente na parte que você diz, né, que isso depende de nós. Ora, a gente do DCE está sempre em contato com a direção geral para, né, tentar obter informes para passar para toda a comunidade acadêmica. E nesses últimos dias a gente até chegou a tentar também conversar sobre bilhete único universitário e eles não tinham informação sobre. Inclusive a gente que passou a informação para eles de que a previsão é de que essa liberação ocorra só na metade do ano que vem. Então fica evidente que nós como estudantes devemos participar ativamente desse processo para que esse direito seja restabelecido, né? Voltando aqui para o olhar, né, que a gente tem interno do Cefet, a gente tem essa questão das bolsas, né, que estão cortadas já há meses, os editais estão sem abrir já, vários ingressos de calouro. A galera que já estava recebendo, né, parou de receber no meio desse ano. A previsão é que talvez os auxílios, né, financeiros mesmo, talvez eles voltem ano que vem e não é nada certo, né? Então é óbvio que se nós estudantes não tomarmos medidas de organização mesmo, de mobilização, é evidente que não vai vir, nada vai cair do céu, né? Eu já vi muitas pessoas falando nos grupos que assim que for retornar das aulas na primeira semana, o Cefet vai resolver isso, não sei quem vai resolver, e o bilhete único vai voltar, ou as bolsas vão voltar. Bom, a gente viu, o Cefet sofreu a intervenção do governo, do Ministério da Educação, intervenção do Bolsonaro. Os estudantes tiveram que se mobilizar, o primeiro interventor não conseguiu entrar no Cefet. Agora, se eles tivessem cruzado o braço e deixasse tudo acontecer do jeito como eles quiseram impor o Cefet, a intervenção estava aí até hoje, né? Devolvendo dinheiro para a União para não colocar dinheiro para a Bolsa, desestabilizando a instituição internamente nos conselhos, que era o que eles faziam, silenciando aluno. Então, a gente
tem essa perspectiva de que o aluno é um papel, deve vestir a camisa e ele é fundamental nesse processo, né? Eu não sei se a Clara ela tá na rua, não sei se ela tem condição de dar uma perspectiva. Seria legal a gente ter uma ideia da questão das UNED, né? Que a Clara também é do DCE, ela é diretora do DCE também, e pode dar uma perspectiva das UNED pra gente. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir só. Se vocês estiverem conseguindo me ouvir, eu posso até tirar a máscara para ficar melhor. Dá pra ver sim. Tá todo mundo conseguindo ouvir? Sim. Então, Sim. quanto tempo? Eu vou começar falando, eu tava hoje presente nessa reunião que a companheira Tainá falou, estava representando o DCE e CSS, assim como o Movimento Correnteza também. E basicamente foi o informe que ela passou para a gente. A gente apresentou, tinha vários outros DCEs, né? A gente apresentou os problemas tanto estruturais das nossas universidades quanto os problemas de assistência estudantil, porque uma coisa que eu sempre falo, quem estava aqui presente também na mesa redonda que a gente fez, sabe que foi uma questão muito importante, que é a assistência estudantil. E o fato da gente estar, desde junho, sem pagamento, a gente ter tido um programa que foi cancelado, e os outros dois suspensos por tempo indeterminado, é uma questão muito crítica, porque a gente tem estudantes hoje que tiveram que trabalhar para conseguir pagar aluguel, comer, né? Então, assim, isso também se aprofunda no âmbito social, na questão da pandemia, né? A gente não pode querer, que é o que essa decisão quer, que a faculdade volte em 2000, como se estivesse em 2020. A gente tem consequências de uma pandemia e nada disso é observado, nada disso é posto em avaliação com essa decisão, né? Não, primeiramente, também não respeitam a autonomia universitária, que, como o Renato falou, já foi desrespeitada ao extremo durante a intervenção que a gente sofreu. Inclusive, essa intervenção atrapalhou muito sobre o planejamento de volta às aulas, né? Porque durante a intervenção a gente não teve uma movimentação interna quanto a isso. Hoje a gente tem um comitê de combate à Covid central, né? E tem os comitês de combate à Covid das UNEDs, né? Das unidades descentralizadas. Por que eu falo isso? A gente sabe que cada campus aqui tem a sua realidade, tem a sua estrutura, tem os seus estudantes, tem cada cidade tem a sua vacinação, o avanço dela, né? Então, assim, uma realidade é aqui no Rio de Janeiro, a outra realidade é em Nova Iguaçu, que é onde eu estudo. Então, a gente não pode pegar e pautar apenas todas as UNEDs pelo campus Maracanã. Então, a gente tem esse comitê de combate à Covid descentralizada, né, os comitês. Inclusive, eu estou no comitê do campus Nova Iguaçu. E dentro desses comitês estão sendo feitos levantamentos, não só com os discentes, mas também com os docentes, sobre a estruturação, né, e sobre tanto o avanço vacinal e dois docentes com mobilidades, técnicos também, né? Toda a comunidade da instituição em si, para que esses dados que estão sendo levantados com esses comitês sejam levados ao Comitê Central, e a partir daí o Comitê Central tem esses dados na mão e pode pautar sobre um retorno seguro e sobre todos os protocolos de saúde serem seguidos, né? A gente tem também licitações em aberto em relação ao álcool em gel, em relação a toda a estrutura, porque assim, a gente tem determinados lugares, a gente tem determinados campos que não pode abrir janela, que não tem salas que não comportam determinado número de alunos. E essa última nota que saiu, né, em relação ao retorno gradual, é uma nota vaga, podemos dizer. É uma nota que dá espaço para várias interpretações, várias questões, que é o que a gente está recebendo, né? As dúvidas que os alunos estão levantando para a gente, né? O que exatamente seria uma conclusão? O que exatamente seria uma aula prática?
É uma nota que acaba sendo um juridiquês mais rebuscado e não esclarece muito, porque é exatamente assim que está sendo pautado essa questão. A gente, como o Renato falou, a gente está em constante debate, tanto com a direção geral quanto as direções das UNEDs, porque é essencial que as questões dos estudantes sejam levadas em conta. A gente tem os questionários que a gente fez, inclusive eu apresentei o resultado dos questionários para o procurador, ele viu os resultados, então assim, eu apresentei para ele, isso aqui, acho que foram 600 estudantes que responderam ao nosso questionário. A gente, no total, teve, no final de agosto, a gente teve 1.700 respostas. Esse último questionário que a gente lançou foram 1.300 respostas. E de um número considerável de campos em relação à proporção. E, então, assim, eu apresentei os resultados de mais de 600 alunos falaram que não tem condição financeira para voltar, né? Não tem condição de bancar a passagem, não tem condição de bancar a alimentação, porque, pelo menos no meu campus, todos os cursos são integrais. Então, eu passava o dia todo na faculdade, eu tinha que comer, não tinha bandejão. Então, assim, são questões que hoje em dia são muito inviáveis justamente pela crise econômica que a gente também está enfrentando, né, nesse decorrer. Então, são questões que precisam ser levadas em conta antes de determinar qualquer volta. Não tem como a gente querer uma volta segura, porque eu creio aqui que todo mundo quer voltar ao presencial. Eu quero, e eu creio que todo mundo aqui quer, porque está se organizando para que seja feito da forma mais segura possível, e mais rápida possível também. Mas questões precisam ser pautadas, a gente precisa preservar essas questões. E uma decisão que tem o seu caráter, né, de acordo com o documento, baseado em educação de qualidade e tudo mais, se não leva em consideração isso, acaba apenas, por assim dizer, ajudando uma evasão da faculdade, porque 300 alunos falaram que tem a possibilidade de trancar a matrícula, caso venha um retorno presencial, justamente porque estão trabalhando distantes, né, em lugares distantes, não conseguem estar presentes na nosso TFET. Então, assim, são questões que foram levantadas e a gente precisa estar sempre em defesa disso, em defesa das nossas questões, inclusive do bilhete único, ser intermunicipal, porque, inclusive, muitos alunos estudam no Maracanã, Maria da Graça, que ficam no Rio de Janeiro, e moram na Baixada Fluminense, moram em outros municípios e precisam desse transporte para chegar até a sua universidade. Alguns estão em processo de estágio também, não estão recebendo auxílio, né, estudantil, também não estão com bilhete único e acabam que têm que tirar dinheiro do seu bolso para pagar a passagem para chegar nos seus locais de estágio. Então, são questões urgentes e a gente sempre precisa estar na defesa das nossas questões, sempre num debate constante com a direção, porque, como a Tainá falou, como a Renata ressaltou, a gente precisa estar na luta para defender isso. E, enfim, eu acho que é isso, mas ressaltar que a gente está com o planejamento do CEFET, que é a volta em abril de 22, com a abertura de editais de auxílio estudantil. E aí, isso aí cabe outro debate, porque tem várias possibilidades de como o auxílio vai voltar. Se ele vai diminuir o valor, vai continuar em 400, vai diminuir o número de bolsas ofertadas, né? Vão mudar os critérios, inclusive. Então, assim, são várias questões que entram nisso, né? Então, a gente tem um planejamento, a gente tem um comitê que está avaliando isso, um comitê que está fazendo essas pesquisas, que estão em contato com os docentes, com os servidores, com os técnicos, com os estudantes, e agora, com essa decisão monocrática, não está sendo levada em consideração. Então, primeiro de tudo, a gente precisa que a nossa autonomia seja preservada, né? E as nossas questões, quanto estudantes, sejam ouvidas e levadas em consideração. E é isso. Obrigada. Exatamente, muito boa fala. É exatamente isso, a gente tem que se impor nesse momento porque se faz realmente necessário, né? É um momento em que
o Cefet, alguns podem pensar dessa forma, né? O Cefet está decidindo o retorno agora. Na verdade, o Cefet está cedendo, né? Não só o Cefet, como as federais que também estão confirmando o retorno para esse ano, né? Eles estão cedendo essa ordem judicial. Isso aí já vem enrolando já há semanas, há meses, e pelo que a gente conversa com a direção, esse retorno gradual é uma forma de atenuar essa decisão, porque se houvesse o retorno completo para todos os estudantes de todos os níveis, a gente não é só a graduação que tem, né? A gente tem a pós, a gente tem o médio técnico. Nesse caso de ter um retorno completo, o Cefet não tem estrutura nenhuma, em questão mesmo de insumos, para cumprir os protocolos de segurança. Então a direção procurou a melhor forma possível, que é esse retorno gradual. O que seria, né? Para quem não entendeu ainda. É um retorno, eu vou usar as próprias palavras ali da nota. O objetivo é a retomada das atividades práticas para alunos em fase de conclusão de curso. Ou seja, calouro não está em fase de conclusão de curso, né? A pessoa que está na metade do curso também não está. Então, pelo visto ali, mostra que seria a pessoa que está no último, no penúltimo período, que está em fase já fazendo TCC. Inclui também a pessoa que está na área da pesquisa, em alguma extensão, precisa utilizar laboratório, né, principalmente os laboratórios, e seriam esses alunos que estariam retornando agora em novembro. A gente acredita que seja um número bem baixo de estudantes, e essa seria uma forma que as federais estão tendo de ceder a ordem judicial, que não pode ser negada, né? As federais não podem simplesmente se negar a cumprir, pagar multa e tudo mais. E nós, como estudantes, como entidade, né, DCE, a gente vê essa decisão como uma forma de... Eu não usaria a palavra burlar, mas é quase isso, né? As federais, elas acharam essa forma de acatar essa decisão com esse retorno parcial, né? Alguns podem achar que é um retorno híbrido. Eu não diria essa palavra. O retorno híbrido, ele tende a levar em conta um revezamento. Então, a maioria das turmas estariam voltando agora, metade iria num dia, metade no outro. Só que isso causa muito mais problemas do que soluções, né? Então, pessoalmente, eu acredito que essa foi uma decisão acertada do ponto de vista sanitário, político. É claro, a gente esperava que o retorno se desse só em abril, né? No melhor dos mundos seria isso. A gente não tem nenhuma condição financeira para ter o retorno agora, não tem nenhuma condição sanitária, então o melhor dos casos seria só em abril. Mas, com essa disputa judicial, né, eu acredito que era a única coisa que restava ao Cefet. E foi muito bom a pontuação da Clara, né? As UNEDs, elas estão fazendo seus próprios planejamentos. Não tem essa centralização no Maracanã, ela não deve ser continuada, né? Muitas pessoas criticam isso. A gente tem que priorizar também as UNEDs. Agora teve um questionário da DIREM, hoje inclusive, eles enviaram no e-mail de todos os estudantes do Cefet Maracanã. Quem tiver aqui, quem ainda não viu lá, está no e-mail de vocês. E esse questionário vai ser enviado também para o pessoal das UNEDs, só que cada UNED vai fazer seu próprio planejamento. Então, cada um vai fazer o seu próprio questionário também. E aí são perguntas simples, assim, de como você se sente em relação ao retorno, se já se vacinou, essas questões.
Então é importante também os estudantes responderem isso para o Cefet tomar as melhores medidas nesse retorno que está acontecendo agora. Cá entre nós, eu acredito que esse está sendo mais um teste para a gente, o Cefet, sentirem como vai ser o retorno total mesmo ano que vem, né? Porque já está praticamente certo o retorno completo se dá em abril do ano que vem, né? A gente espera que continue dessa forma, não haja nenhuma decisão de que todos tenham que voltar antes disso. Mas a gente já está falando demais aqui, a gente vai abrir para a fala de vocês também. É muito importante ter essa comunicação, esse diálogo, a gente discutir isso e, invariavelmente, levar, né, ter propostas aprovadas e levar isso em frente, né? O assunto não morrer aqui, a gente levar para a direção e tudo mais. Então, já teve gente que levantou a mão aí, vocês podem falar, fiquem à vontade. A gente propõe aí um tempo de 3, 4 minutos. Eu levantei a mão só para acrescentar uma coisa, rapidinho. É importante que, como o Renato falou, que daqui saiam propostas. Então, assim, aqui a gente está fazendo justamente para ouvir vocês. E que vocês proponham o que vocês acham melhor, que a gente, né, construa coisas aqui. E uma coisa que acho importante falar é sobre a palavra híbrido, né? Quando a gente fala sobre ensino híbrido, o ensino híbrido, como o Renato falou, consequentemente viria um revezamento e também viria um aparato assim, tecnológico, porque seria necessário gravar as aulas, porque seria uma câmera ali gravando a aula para aquela turma que ficou em casa. Então, assim, querendo ou não, seria uma forma de dar um privilégio de quem pode estar na faculdade, de quem tem a condição de pagar um Uber, pagar um transporte, enquanto o estudante que foi despejado da casa porque não conseguiu se manter no emprego para ter, é importante que todos os estudantes, como o Renato falou, está aberto aí para a fala, e a gente quer muito escutar vocês. O plenário é justamente para escutar vocês. Está aberto, vocês podem tirar dúvidas, fazer perguntas. O que a gente conseguir, né, responder, a gente vai estar aqui. Podem também colocar posições de vocês, né, em relação ao campo de vocês, situações que vocês enfrentam. A Larissa Cordeiro levantou a mão aqui. Fique à vontade, pode falar. Boa noite, gente. Eu queria estar esclarecendo que muitas pessoas que estão cursando comigo, a maioria está falando em relação de não conseguir estudar, várias estão querendo trancar ou abandonar a faculdade, caso essa volta seja totalmente agora. Isso está sendo muito discutido nos grupos das aulas e tudo, até os professores também estão com um certo receio em questão da saúde mesmo, porque eu tomei só uma dose e, assim, eu tô com medo, de sinceridade. É muito triste a situação em que a gente tem que lidar com uma situação que você tem que escolher, né, entre se arriscar, né, ou não. Obviamente, a gente preza pela vida, né? A gente
por isso, nas pesquisas que a gente faz, busca tentar ver como está a situação da vacinação. Na nossa conversa até com a direção geral, a gente mostrou, olha, a segunda dose, dentro dos alunos da graduação, só está em 50%. Né? A gente levou isso para eles. A Clara falou aí que levou lá também para a reunião de hoje, o procurador. Então, a gente observa também que, quando fala de retorno, não está voltando só os alunos da graduação, né? Está voltando também do médio técnico, em sua maioria menores de idade. O vírus não vai passar só entre alunos de graduação, só entre estudantes do médio técnico. Então, são várias questões que surgem aí, né? A questão do trancamento, a gente fez perguntas sobre trancamento. Muitas pessoas botaram lá, eu não sei se eu vou trancar, se eu não vou. Pouquíssimas responderam que tem certeza que não vai. Então é incerteza geral. E o objetivo deles é fazer justamente isso, né? É fazer com que o ambiente acadêmico fique nessa incerteza e que a educação seja cada vez mais precarizada, né? Outras pessoas levantaram a mão aqui. Pode falar. Boa noite, me chamo Valber, eu sou novo, eu sou, no caso, calouro, né, do curso de Engenharia de Telecomunicações, e não sei nem aqui se é meu lugar de fala, mas eu queria demonstrar meu posicionamento quanto ao retorno das aulas presenciais. Porque, assim, eu sei que há um medo por parte de muitas pessoas sobre o retornar agora, frequentar um ambiente fechado, com outros alunos e tudo mais. Mas, assim, eu percebo que também, querendo ou não, a gente está tendo que ter um retorno gradual às atividades, né? Nós começamos ali se é que a gente pode chamar de lockdown, né? Já que houve uma decisão, estados pregavam por fazer o lockdown, o presidente dizia que não. Enfim, eu acho que não foi feito nenhum lockdown assim como deveria ser, né? Como foi feito em outros países em primeiro mundo. Eu falo como alguém já vacinado com as 2 doses, né? Vejo que também a onda de negacionismo atinge muitas pessoas em questão à vacina, pelo menos aqui na minha cidade, eu sou de Duque de Caxias, e assim, eu tive facilidade para tomar vacina. E eu, assim, não era para ter essa facilidade. Pelo menos a primeira dose foi difícil, já que eu fiquei 4 horas esperando uma fila, e foi uma demora muito grande, mas eu tava ali, não desisti. Já na segunda dose que eu fui tomar, eu não fiquei 10 minutos numa fila esperando, sabe? Era para ter muito mais gente ali para tomar vacina, muito. Não tô falando em questão da aglomeração, mas do interesse das pessoas por tomar a vacina, entendeu? E no posto, pelo menos, onde eu até recomendo, foi aqui em Caxias, no Teatro Raul Cortez, é bem conhecido, tava aplicando todas as vacinas, a AstraZeneca, a Coronavac e a Pfizer, foi a que eu tomei. Mas agora voltando ao foco do assunto, né? Eu acho que, querendo ou não, né, a gente vai ter que voltar. Eles vão pressionar a gente para que volte, né? Olha, já estão vacinados, né? A gente está tentando arrumar medicamentos, né? Coisas que sejam além de cloroquina. Cloroquina não serve para nada. Mas assim, tentando desenvolver medicamentos, então a gente vai ter que voltar gradualmente. Mas eu concordo que deveríamos ter uma segunda opção. Voltar, quem optar por voltar, né? Ter feito pelo menos uma pesquisa. Quem optar por voltar, voltar. E quem não, tentar ensinar também à distância, entendeu? E a gente voltando gradualmente, né, seguindo os protocolos de segurança e tudo mais, para tentar trazer mais os alunos para a instituição. À medida que forem se vacinando, que forem, né, tomando coragem para se sentirem imunizados, que nós, né, possamos voltar um pouco para a instituição, porque eu acho que a modalidade de ensino presencial é a que nos faz aprender melhor. Isso é uma opinião minha, né? Eu acho que aprender melhor. Eu tenho muita dificuldade por aprender em casa, né? Já que eu tenho irmãos, eu tenho família, que muitas vezes atrapalha aí na hora de aprender. Eu acredito que muita gente também passe por isso. Então, assim, eu sou a favor eu me sinto seguro para voltar. Agora vacinado, né? Eu me sinto seguro para voltar. Admito que não me sentiria se não estivesse vacinado. Também há outra questão que também não posso virar e falar só vamos voltar, porque tem a questão do transporte. Eu mesmo não tenho auxílio algum para transporte, teria que trabalhar para conseguir a passagem para me dirigir à instituição. Né? Eu tentei
Eu tento participar ao máximo dos questionários que eles postam, do grupo também, demonstrando minha opinião. E assim, é realmente complicado a gente também ter, eles quererem que nós voltemos, então a gente se sentir preparado para voltar e não ter como voltar por outro problema, senão o próprio vírus, né, a própria Covid. Fica difícil, né? Se a gente, por um lado, quer voltar, por um lado, quer voltar, mas não pode, ou então quer voltar, mas também não se sente seguro para voltar, e se sentisse, também não haveria como. Então, assim, eu acho que não é só questão de vírus, mas sim do transporte. Para o vírus, a gente tem a vacina que está tentando resolver. E agora, para o transporte, né? Para o transporte, auxílio e outras coisas, como que a gente faz para resolver isso? E essa é a minha opinião. Eu sou a favor de voltar, mas eu reconheço que ainda há uma dificuldade. É só. Eu faço das palavras que o Valber disse as minhas. Eu já tomei a minha segunda dose, porém, na minha casa onde eu moro com minhas irmãs, porque minha mãe é falecida e tal. E eu moro com meus sobrinhos também. E tem uma sobrinha minha que recentemente é nascida e ela teve um probleminha no pulmão ao nascer. E a gente tem uma preocupação grande com ela, mas isso assim não vem ao caso, porque infelizmente o vírus está aí. Mas a minha maior preocupação também é com o retorno presencial, porque nem todos têm auxílio, né? E não tem suporte familiar. Então, a gente tem que um pensar no outro, um pensar na dificuldade do outro, que é muito difícil. Eu trabalho e se caso voltar presencial, eu teria que optar por escolher entre o trabalho ou a universidade. E isso é muito difícil. Então, eu particularmente queria assim agradecer vocês pelo esclarecimento, até porque a pauta do assunto da reunião hoje seria a passagem, né? Porque voltar, tem que voltar, gente. Infelizmente, graças a Deus estamos vivos, né? Muito pesado assim que eu falo, as pessoas perderam seus familiares, mas estamos vivos, graças a Deus, a vida continua. O Estado já voltou, tá todo mundo em sala de aula, professores, alunos, gente, a vida continua. Infelizmente, essa falta de apoio sobre a passagem realmente me deixou muito triste, que eu moro em Magé e curso licenciatura em Petrópolis. Então, se até o intermunicipal, a Tainá, né? Desculpa, a Tainá comentou que não teria essa cobertura, mesmo tendo o passe, eles não cobrem intermunicipal, fiquei muito preocupada. Mas, assim, graças a Deus eu passei, eu quero continuar na Cefet, eu vou me esforçar, vou fazer por onde e a vida continua, gente. Eu quero agradecer a vocês, vou precisar sair. Parabéns aí pela iniciativa, conte comigo por essa luta, tá? Tamo junto. Boa noite, eu sou a Larissa, né? Eu faço ciência da computação no Maracanã, né? E eu realmente acho que não vai ter como contornar esse lance das aulas presenciais terem que voltar, né? Então eu pensei assim, não soluções, mas tipo, algum jeito de amenizar as coisas, né? E é, o que eu pensei primeiro, e é o que eu acredito que o Cefet vai fazer, né? Que é em relação a voltar para as pessoas que estão nos últimos períodos. Que essas pessoas, a gente tem uma tendência de acreditar que elas têm mais idade, e como a vacinação teve esse critério de idade, é mais provável que elas já estejam vacinadas, né? E em relação ao bilhete único, eu acho que se for necessário que as pessoas dos períodos mais do começo tenham que ir presencialmente, que pelo menos seja só um dia na semana, ou
assim, não sei, né? Que pelo menos sejam aulas concentradas em um só dia, porque aí tem como a pessoa, por exemplo, pagar só uma passagem. E também em relação à frequência, eu acho que nesse período de transição, a frequência por reprovação não deveria acontecer. Quer dizer, a reprovação por frequência, desculpa. Ela não deveria acontecer para essas pessoas que, por exemplo, não tomaram a segunda dose da vacina ainda, né? E também que as provas fossem online, mesmo tendo esse retorno, porque muitas pessoas não vão poder comparecer e também porque tem um desconforto por causa das medidas sanitárias. Você fazer tudo com máscara, assim, é desconfortável para todo mundo. E para quem não pode ir, pelo menos vai poder tentar fazer a prova no computador, né? Então, acho que essas coisas amenizariam, né, esse retorno gradual que está sendo bem injusto. Bom, gente, eu acho que, como foi dito aqui, né, a gente são os principais interessados em voltar às aulas, né? Então, eu acho que ninguém aguenta mais essa situação do ensino remoto. Eu acho que muito que foi colocado aqui, né, na fala do Valber, da própria Alex também, que a Carla também comentou um pouco as dificuldades que tem, né, para a gente estudar no ensino híbrido, também no ensino remoto, de concentração. E que o que mais impede hoje, né, os estudantes da gente conseguir fazer esse retorno são as próprias condições dele. E eu acho que seria interessante, assim, se a gente conseguisse pensar aqui, tirar dessa reunião, como que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer aqui, os alunos organizados, para garantir que a gente tenha os nossos direitos, de fato, colocados em práticas para esse período, né? Eu acho que isso que a Carla traz, de que ela quer continuar estudando no Cefet, é o sentimento de todos os alunos. A gente quer continuar estudando no Cefet, mas hoje se torna impossível a gente continuar estudando, tendo que, por exemplo, escolher, como a Larissa traz, né, que a solução que se tem é a gente pensar em um dia da semana ou outro. Eu acho que a gente quer estudar todos os dias, a gente quer que tudo volte, a gente quer que todo mundo consiga participar das suas aulas de pesquisa, extensão, concluir a universidade o mais rápido possível, mas a realidade é que hoje boa parte dos estudantes ou começaram a trabalhar durante a pandemia e que, por conta das condições econômicas que também foram colocadas para esse estudante, por falta de corte dos seus, por corte dos seus auxílios, por corte das suas bolsas também. E boa parte deles também, sem o bilhete único, não vão ter solução para poder voltar às aulas, se não deixar trancar a matrícula, deixar a universidade, escolher o dia da semana que vai. E eu acho que isso é um assunto muito sério, porque ao mesmo tempo em que a gente tem essa evasão da universidade, né, por conta do corte do bilhete único, a gente tem cada vez mais um sucateamento da educação e se colocando cada vez mais como solução o ensino híbrido, como algo oficial, colocando mais como solução o ensino à distância como realidade para os nossos alunos, para os estudantes. E eu acho que agora tem que ser o momento da gente conseguir reivindicar cada vez mais os direitos que a gente já conquistou. O passe livre intermunicipal é algo que foi conquistado pelo movimento estudantil de uma luta do começo de 2017 até o final, até o meio de 2018. Foi muita luta, muita ocupação da Câmara, e a gente garantiu. O Witzel tentou fazer com que recorrer, né, para que os estudantes não tivessem acesso ao bilhete único intermunicipal, mas a gente viu que é a realidade de muitos estudantes estudarem em outro lugar, como a Carla traz, né, que mora em Magé, estuda em Petrópolis, é a realidade de boa parte dos nossos estudantes que são de Caxias, por exemplo, e vêm estudar na cidade do Rio de Janeiro, e que o passe livre intermunicipal é a solução para que esses estudantes estejam cada vez mais acessando a universidade. E tudo isso já foi conquistado, assim, o que agora a gente tem que garantir é que tanto as universidades, não só os estudantes, pressionem para que isso volte numa solução.
Hoje não tem como a gente voltar, hoje não tem como a gente estar na universidade sem ter uma evasão muito grande se as universidades não conseguirem pressionar junto com os estudantes para que se tenha uma solução da prefeitura nesse período provisório, né? Eu acho que isso tem que ser o principal foco, assim, que a gente tem que tirar. E nesse sentido, a UEE, né, a entidade a qual eu faço parte, o próprio DCE da universidade que eu estudo, que é o DCE da UFRJ, outros DCEs também têm escrito várias moções, têm enviado tudo isso para a prefeitura, reivindicando que a gente tenha esse retorno, né, com alguma coisa provisória para agora, porque senão eu, pelo menos, não tenho condição de pagar todo dia a passagem, assim, né? A passagem, inclusive, sofreu um aumento aí, né? Imagina os outros estudantes que pegam 2, 3 ônibus para ir para a universidade, numa situação em que a gente vive da conjuntura em que cada vez mais está caro se viver, né? Então, hoje até a cesta básica está aí quase beirando os seus R$ 700. Imagina mais o dinheiro que a gente vai gastar de passagem. Então, se coloca uma condição, assim, muito difícil para a vida dos estudantes hoje e que a gente vai precisar se organizar muito bem para fazer com que esse retorno volte, assim. Eu acho que quando o Valber traz, assim, né, de que a gente quer voltar e que não dá mais, é muito, muito certo isso, né, de, tipo assim, os estudantes querem voltar, a gente quer voltar às nossas vidas ao normal, é isso, né, tipo, boa parte das instituições já voltaram, mas o que está dado agora é que a gente precisa garantir que as condições dos direitos que a gente já conquistou sejam colocados em prática. E aí eu acho que o DCE traz algumas propostas do que a gente pode fazer, a UES coloca também aqui à disposição dos estudantes do Cefet, o que a gente pode fazer de mobilização, o que a gente pensar aqui, a gente vai estar construindo junto. Eu acho que não é uma luta só dos estudantes do Cefet, é uma luta dos estudantes no geral, assim, né, do Rio de Janeiro, e que a gente vai precisar estar muito coeso para esse momento, assim, para garantir que a gente tenha, assim, uma volta e uma volta com os nossos direitos. Então, se a gente consegue garantir que o Cefet tenha uma estrutura para garantir a saúde de todo mundo, para garantir um retorno seguro, óbvio que a gente vai ser os primeiros a querer voltar, né? Então, eu acho que esse tem que ser o principal, né? A gente conseguir garantir, né, que essa volta seja uma volta que não faça com que a gente tenha menos estudantes da universidade, mas que tenha mais estudantes na universidade. Porque o que está dado hoje da Prefeitura do Rio de Janeiro é que a gente tem uma volta excludente, uma volta que não vai garantir que todo mundo tenha acesso à universidade. E não é a universidade que a gente lutou por tantos anos para construir, né? É uma universidade que seja cada vez mais acessível. Então, eu acho que a gente precisa, é isso que a Alexia traz, né? Coloca aqui no chat, né? De pensar em coletivo mesmo, qual vai ser essa solução. Porque a gente precisa de uma universidade cada vez mais pintada, né? De povo, uma universidade que seja cada vez mais acessível, não esse projeto de universidade que está sendo colocado, por exemplo, sem o retorno do bilhete único, que sem o retorno do bilhete único significa que as pessoas que moram mais distante, as pessoas mais proletarizadas não estejam acessando a universidade. Então, eu acho que é essencial, né, que a gente consiga pensar aqui essa solução em coletivo, como a Alexia traz, para garantir que os nossos direitos sejam colocados como algo principal, assim, para o retorno, né? E é isso. Para complementar, né, é bem certeira do que ela fala. A gente tem que sempre pensar em coletivo. Mais do que nunca, eu acho que todos os estudantes aqui querem voltar. Pô, eu não aprendo nada no EAD, absolutamente nada, e eu acredito que não existe formação em engenharia que dê certo em EAD. Eu aprendo nenhuma. Então, assim, eu vim de Recife para o Rio só para estudar, porque o Cefet sempre foi uma faculdade. Os meus direitos sejam preservados, entendeu? Pelo bilhete único. Não é, a gente não está pedindo favor, a gente está realmente essa coletividade. E, como vocês sabem, a gente acabou de sair de um processo de eleição para o CONEM. A gente teve as nossas 2 chapas de DCE eleitas para o CONEM. E a gente vai construir uma moção para levar para o CONEM
para que a reitoria não, desculpa, a direção-geral, caso equivale à reitoria numa UF, né, para que a direção-geral também pressione a prefeitura sobre o bilhete único. Essa pressão tem que vir não só da gente, estudante, mas também da instituição que reconhece que o bilhete único é necessário para que haja uma volta segura às aulas. Essa é uma das propostas da gente, né, para que a gente construa isso. Outra proposta é que a gente também faça um abaixo-assinado com todos os estudantes que apoiam esse bilhete único, né, que é necessário para a gente. E a gente também leve isso para a direção geral, para que tenha uma noção que os estudantes estão... A gente está precisando disso, a gente precisa disso para que seja assegurado um retorno para todos, né, uma universidade para todos. É o que a gente sempre prega, assim, é uma universidade pública gratuita e de qualidade para todo mundo. A gente foi... É o que eu falei, ninguém aguenta mais assim, são questões básicas que precisam ser preservadas. Né? A gente tem essas duas propostas para levar, tanto a moção quanto o abaixo-assinado, e também a gente organizar dentro do Cefet lutas pelo bilhete único, porque é uma pauta assim, urgente, visto que o retorno gradual já é uma realidade e o bilhete único, a previsão que foi passada para a gente, seria junho, né? Então, assim, já extrapola, já ultrapassa, e a gente está precisando disso para hoje, a gente está precisando disso para agora. A gente tem estudantes que já estão, né, no seu estágio, estão nesse processo de pagar a passagem. Então, assim, a gente precisa mais do que nunca se organizar coletivamente pelos nossos direitos e estar sempre em constante contato com a direção e também cobrar deles essa mobilização. Essa mobilização vem da gente, mas essa mobilização também tem que vir deles, porque querendo ou não, é uma política de permanência estudantil. O bilhete único universitário é uma política de permanência estudantil porque auxilia, né, na permanência desse estudante na instituição. E essas, eu não sei se o Renato está anotando, mas essas duas propostas que eu levantei, e assim, a terceira proposta que eu não concluí, mas que a gente organize coletivamente essa luta, seja com grupo, enfim, né, para que a gente tenha um controle maior, tenha também um repasse de informe, né, e é isso, basicamente. Beleza. Só sobre essa última que você falou, questão de movimentar, fazer uma mobilização nos grupos e tal. Foi isso? Beleza. Não necessariamente nos grupos, mas talvez assim, construir um grupo só para isso, sabe? Só para essa mobilização. Entendi. Para a galera que tá aí também, vocês podem dar propostas também, viu? A gente bota em votação. Tendo mais alguma fala, vocês podem se inscrever, levantar a mão. Não tendo fala, a gente faz aqui as considerações finais e parte para as propostas. Vou votar. Vou colocar aqui agora no chat. Acho que está de uma forma bem resumida. E aí, se você concorda com o que eu coloquei. Sim. Outra coisa que eu quero destacar é sempre estar atento, né, às redes sociais, tanto do DCS quanto do Correnteza, né? Porque a gente sempre está dando os informes por lá.
A gente está sempre, tanto os informes que são passados na direção, quanto as mobilizações que a gente está fazendo, atos, né, plenárias também. Nessa época, né, nessa situação que a gente está, né, nessa imposição, essa decisão monocrática, que não escuta os estudantes e tudo mais, é uma época de muita mobilização, que a gente precisa tocar muita luta. Então, vão ser construídas ainda muitas outras plenárias, outras assembleias, né? A gente vai sempre estar em constante debate com os estudantes para que, né, a gente sempre tenha construído o que os estudantes estão pensando e quais são as suas necessidades. Então, é isso. Né? Sempre acompanhe as nossas redes sociais e qualquer dúvida, tem grupos, as redes sociais inclusive. Né? E se vocês tiverem propostas também, tanto de ações, quanto de mobilizações, também falem. A gente está sempre aberto para escutar, para ouvir e para construir essa luta junto, né? Porque é pela gente, pelos estudantes. Exatamente. Bom, por parte do, né, para concluir, por parte do DCE, a gente pretende continuar nessa empreitada de estar passando os informes para vocês na luta, mobilizando, em contato, né, com as entidades internas do próprio Cefet, né, os CEAs. A gente tem representantes de CEA aqui, do Calé, com a entidade fora também, né, do Cefet. A gente está aqui com a Tainá, a presença dela é muito bom para trazer essa perspectiva de fora. E a gente acredita que só com essa mobilização a gente vai conseguir, né, ter esses direitos restabelecidos. Então, né, o que a Clara falou, simplesmente vocês estarem lá nas redes apoiando, divulgando, jogando os informes, né, no grupo da sua turma, isso já é uma ajuda, vocês já estão fazendo a parte que nós estudantes sempre fazemos, né? Pequenas partes vão se juntando para fazer uma maior. Então, a gente fica feliz aqui pela participação de vocês, né? Muito importante. A gente está lá com aquele grupo que a gente mandou o link, a gente pode passar até o abaixo-assinado depois lá. E eu abro aqui para, se a Tainá quiser também fazer algumas considerações finais. Bom, gente, acho que foi muito bom aqui hoje, né, a nossa discussão. É muito bom ouvir vocês, saber o que o pessoal do Cefet tem pensado sobre isso. O movimento Correnteza, a UES, coloca também sempre à disposição para estar junto com os estudantes na construção dessa luta. Eu acho que é extremamente importante, né, as propostas que foram colocadas aqui, né, da gente fazer essa moção, um abaixo-assinado também, que a gente consiga fazer um abaixo-assinado com o máximo possível de assinatura, né? Eu acho que, para além disso, é muito importante as mobilizações que a gente vai fazer daqui para frente para garantir esse direito. E com certeza o movimento Correnteza, a UEE, o DCE do Cefet vai estar construindo essa luta, que é uma luta, como foi dito aqui, né, coletiva. Então é interesse de todo mundo, a permanência, a continuidade nos estudos, e para isso a gente precisa fazer muita luta aí para garantir que tudo seja, nossos direitos que já foram conquistados, né? É importante a gente levantar isso, que já é um direito nosso, de todos os estudantes, mas que sejam colocados agora em pauta também sobre esse retorno que se coloca aí às pressas, né? E eu acho que é isso, no mais agradecer ao Renato, à Clara, né, por esse convite, por estar aqui pela UEE, e acho que daqui para frente vai ser muita luta. Show. A Clara até jogou aqui no chat um link para quem quer conhecer o movimento Correnteza. Está lá um formulário, vocês podem se inscrever também, quem quiser. Muito importante que haja essa mobilização dos estudantes, né? E agora no finalzinho, até... Qualquer dúvida, né, para organizar sobre o movimento Correnteza, tudo mais, deixa lá o contato no formulário que a gente vai entrar em contato com vocês, para que justamente a gente consiga essa organização para continuar nessa luta, né?
É E isso. curtir o movimento com recurso, gostoso demais. É isso. Agora o Valber até levantou a mão aqui, deve também querer fazer uma falinha final, fica à vontade. Sim, só para concluir, eu tenho interesse em fazer parte desse movimento correnteza e também destacar que a questão que eu falei, eu acho que era que todo mundo também, é a mesma ideia dos outros, que era a questão do transporte. Porque para o vírus, a gente já tem uma, entre aspas, solução, que é a vacina. A vacina e as medidas de segurança. Agora, para o transporte, a gente só tem uma previsão, né, de retorno desse benefício, que é lá para julho e assim, né? Imagina que, por exemplo, a gente fosse ter a vacina, a gente tivesse transporte, mas tivesse a vacina só para julho, né? Como é que a gente ficaria? A gente teria como ir, mas não teria coragem de ir, né? Entendeu? Eu gostei muito da ideia do abaixo-assinado, pretendo também participar, é essencial que a gente faça um abaixo-assinado, que nós nos manifestemos também, né, quanto ao passe intermunicipal. Não sei se aqui do trem, por exemplo, no transporte é só um trem. Então não sei se esse está incluso como só do Rio, por exemplo. Não sei se está incluso, mas realmente a gente também tem que incluir pessoas de outros estados, né? De outros municípios, no caso. Porque, assim, eu pensei aqui que parece até xenofóbico, de certa forma, porque só alunos do município do Rio teriam esse direito, né? Então, assim, foi muito importante para mim participar dessa plenária, né? Eu recebi agora a notificação, entrei um pouco atrasado, porque estava fazendo as coisas aqui em casa, mas assim, pretendo ainda participar de bastante, né, das próximas que vocês ouviram. Eu entrei para responder o questionário sobre o retorno, só que, pelo menos aqui no meu celular, diz que não está mais disponível. Eu acho que temporariamente, mas eu cliquei no link por e-mail e está dizendo que não está disponível. Vou aguardar os próximos e-mails do C7. Espero que esse abaixo-assinado tenha, sim, um efeito muito grande. Se a gente conseguir fazer com que isso atinja todas as unidades, eu acho que a gente vai ter um pouco de voz para que consigamos, né, trazer esse benefício, o retorno desse benefício mais rápido. Porque realmente a gente tem que pensar entre trabalho e o estudo, fica complicado, né? A gente não sabe a condição de cada um. Se a pessoa mora sozinha, se a pessoa tem filho, se não tem, e já é uma grande conquista, pelo menos para mim foi, ter conseguido essa vaga para perder por causa de uma questão que eu acho tão simples de se resolver, né? Eu fico inteirado com a política, né? Vejo sempre as notícias de política e fico pensando, gente, por que cortam tanta verba de tanta coisa, mas salários de políticos só aumentam, né? Eu já fui militar, por exemplo, eu já fui 2 anos militar, meu salário sempre teve reajuste. Por que eu acho que esse ano de 2021, né, foi quando não teve ajuste em outros salários só dos militares? Gente, isso não é justo. Então, assim, tem como resolver. Tem outras esferas de onde a gente pode cortar verbas, que não vai ser tão impactante quanto a educação, né? Mas como a gente vive dessa maneira, dos políticos, e nós, infelizmente, falo nós como povo no geral, porque eu não votei no presidente que a gente tem, né? Eu não coloquei eles lá, mas a gente numa democracia. Então, se a maioria escolheu, infelizmente ele foi para lá. E assim, tem como resolver. A questão é fazer da forma certa. Entendeu? Eu agora, participando mais ativamente, como eu estou aqui, né, não só vendo notícias, eu vejo quão impactante são os cortes de verba da educação. Porque agora eu preciso desse benefício, né, de passagem, um auxílio, uma bolsa, que seja, eu preciso e eu vejo que não tem. Eu fui entrar na página lá para me inscrever e tudo mais, para fazer parte, eu vi que, né, o que dizia lá, em razão dos cortes recentes das verbas de educação, não temos previsão para o benefício até julho de 2022. Né? E aí eu fico com as mãos abanando, precisando trabalhar pelo menos para mim, eu só precisaria trabalhar para bancar o meu transporte, porque eu tenho alguma ajuda, mas e quem não tem? Né? A gente tem que ter essa empatia e pensar no outro. Por isso que eu acho que como solução imediata, como a medida que a gente tem que tomar agora, esse abaixo-assinado. Foi ótima essa ideia, esse abaixo-assinado. Eu acho que vai ter um resultado muito grande.
E se não, ou se for possível, não sei se uma próxima solução, algum tipo de manifestação, entendeu? Para que a gente tenha voz e fala, gente, a gente está precisando disso. Não é simplesmente falar, tem vaga, tem não sei o quê, e aí, como que o aluno vai? Como que o aluno vai estudar? Porque o que eu percebi agora, né, com a fala de outros membros aqui, que o transporte é um problema tão grande quanto o vírus, se não mais atualmente, já que, como eu falei, a gente tem a vacina. Mas e o transporte é um problema tão grande quanto o vírus. A gente tem uma solução de um lado, mas não tem do outro. A gente tem dois problemas. Um já está encaminhando para uma solução definitiva, imagino eu, né? Agora, o outro, a gente tem uma previsão. A gente também teve, por exemplo, da vacina uma previsão. Previsão é isso que não aconteceu. A gente via prefeitos, via governadores, via presidente falando que para tal data vai ter. Demorou, né? A gente precisou que alguém levantasse alguém que falasse que a gente estava precisando. A gente precisou, infelizmente, de, sei lá, 600 mil mortes para que isso causasse um impacto muito grande. O que eu fico pensando quantos alunos precisarão sair ou desistir da universidade para que a gente consiga esse benefício de volta? Não é? Isso infelizmente, é o que eu estou vendo. Quantos alunos vão precisar? O que a gente vai precisar fazer? Qual o plano de manifestações? Quantos abaixo assinados? Né? É isso que eu vejo. Então, assim, eu vou fazer parte, se for disponibilizado no meu grupo, no e-mail, que for, eu faço questão de assinar esse abaixo assinado, participar de manifestações ou ativamente, né, do DCE, do grupo de alunos, enfim, para que consiga trazer esse benefício não só para mim, mas para os alunos de maneira geral, né, para todos. E é isso. Realmente, é uma fala muito boa. A gente gosta muito quando a gente escuta, né, a situação dos estudantes, porque as entidades estudantis são isso, né? A gente existe por causa dos estudantes, né? Então, quando a gente escuta relatos assim, a gente fica, claro, triste por causa que é uma situação péssima pra gente, mas feliz porque existem pessoas que estão também tentando lutar pelos seus direitos, né? Tinha uma pessoa com a mão levantada, não sei se ela levantou sem querer, mas se quiser falar, pode falar. Era o Anderson, né? Anderson. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou aluno de Engenharia Mecânica de Itaguaí. E assim, eu só queria colocar uma questão que eu não vi ser ventilada aqui ainda, que é a questão tipo desse semestre ser justamente quando acontecem, vamos dizer assim, os maiores eventos festivos do ano, que é justamente, né, de Natal, Ano Novo e Carnaval. Então, assim, ao mesmo tempo a gente tem essa questão apesar de, né, se falar tanto nessa coisa que já tem a vacina, mas ao mesmo tempo a gente tem certeza de que nem todos os alunos já tiveram toda a cobertura vacinal, né, completado o seu ciclo de vacinação. Então acho que a gente tem que pensar também nisso, né, no outro em relação a isso. E eu acho muito sensato tudo que foi colocado aqui nesse sentido de se manter as coisas como vinham acontecendo, justamente acho que se a gente já esperou 2 anos, né, o que seria esse semestre que já foi, vamos dizer assim, planejado para acontecer dessa maneira, né, de ainda, vamos dizer assim, no formato remoto, e que com algumas coisas desses tipos de como é que pode se dizer, gradual, né? Um retorno gradual dos que já estão com componentes e que possivelmente já devem estar com a mais provável, né, de estar com a cobertura vacinal completa. Então era só mais ou menos essa questão que eu queria colocar da particularidade que a gente tem com relação a esse semestre próximo agora. Essa questão de calendário realmente é um caso que
o desrespeito, né, que é causado, essa quebra da autonomia universitária, ela é um desrespeito porque ela quebra também o calendário das instituições, né? Então o Cefet, né, vai retornar dia 24. Mas tem federal que está no final do período, né? Se eu não me engano, o CP2 tem mais um mês de aula e estão querendo voltar daqui 1 ou 2 semanas. Então, essa questão do final de ano, vai ter aglomeração, é outro ponto também. E isso vai incluso nessa questão que a gente vem discutindo da quebra da autonomia das federais. A maioria planejou o retorno só para o ano que vem, mas estão tendo que se virar e ter algum tipo de retorno agora. Então, é realmente outro ponto muito importante, né, a ser colocado. A Tainá perguntou aqui sobre o Valber, o camp dele. Se puder, se quiser responder, ela perguntou ali no chat. Desculpa, não vi. Deixa eu ver aqui. Chat. Ela só perguntou qual campo que você estuda. Eu sou do Maracanã. Telecom, não né? Não estudo ainda, no caso vou começar as aulas agora. Show. Então eu acho que a gente já pode ir para as propostas, né? Coloquei elas aqui em cima. Deixa eu colocar de novo no chat. Então, são 3 propostas aqui, né? A primeira, fazer uma moção no CONEM, Conselho de Ensino do Cefet, sobre a importância do bilhete único universitário. Para quem não conhece o CONEM, né? Quem é calouro, quem não conhece, o Conselho de Ensino é um conselho que reúne professores de todos os campi do Cefet, né? Eles são eleitos, a eleição foi recentemente. Tem representação também dos alunos, tanto da graduação quanto do médio técnico, e é presidido pelo diretor de ensino. Então é um dos maiores conselhos que tem na instituição Cefet. A segunda proposta é um abaixo-assinado a favor do bilhete único universitário, e a terceira proposta é a criação de um grupo no WhatsApp para fazer essa mobilização toda, né? Então, os favoráveis, quem for favorável às propostas, permaneçam como estão, e quem tiver algo contra, quem for contrário, por favor se manifeste, ou abstenções também. Então é isso, né? Propostas aprovadas. Muito bom. Como o nosso time aqui do DCE do Correnteza são rápidos, já até criaram o grupo aqui. A Clarinha me passou o link. Clara é muito rápida. Vou botar aqui o link no chat, aí vocês já conseguem ter acesso a ele. Sobre o que falaram, né, da questão do questionário, alguns não estão tendo acesso. A gente vai entrar em contato com a DIREM, com o DEPS, para ver essa questão, né, de quem não está conseguindo acessar, para que todos consigam fazer lá, dar suas respostas, é muito importante isso. Fiquem tranquilos. O Gabriel colocou aqui, podia ter uma proposta para pedir para empurrar, né, colocar esse retorno para o próximo período, para evitar esse período de aglomerações que seria agora, né, o final do ano. Então, a gente vem nessa luta já, né, alguns meses, para que o retorno se dê só mesmo no ano que vem, que é o planejamento das federais e do Cefet. Agora, o que ocorreu foi uma decisão judicial que o Cefet vai ter que cumprir. Então, meio que não tem para onde fugir nesse momento. E aí, o retorno gradual foi optado justamente para que não ocorra aglomeração de todos os alunos nos campi. Então, esse retorno gradual seria, né, uma forma de atenuar a situação.
Por isso que a gente está debatendo aqui a questão do bilhete único, né? O retorno já está certo, né? Não é para todos. Mas para os que já vão retornar agora, vão precisar do bilhete único universitário, vão precisar de auxílio. Então a gente vai ter que estar cobrando isso. Não tendo, né, mais nenhuma fala, a gente pode encerrar aqui. E é isso. Muito bom ter a participação de vocês aqui. Agradeço a todos e vamos continuar nessa luta. Encerrar aqui a gravação.